Olá. Na questão 918 de O Livro dos Espíritos e também no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, há informações que são quase instruções práticas, são características do homem de bem. Homem aqui, claro, como ser humano de bem. Quer dizer, o que corresponde, o que leva a que a espiritualidade considere um ser humano de bem. E aí são citadas algumas características, quase esse manual prático para a gente poder refletir, identificando, né, em que pé que anda a nossa evolução em relação a essas questões. Eu vou me permitir, então, ir lendo alguns itens e fazendo breves comentários, né, sobre essa questão. Muito bem. Primeiro item. O homem de bem vive de acordo com as leis humanas, praticando a máxima, fazer aos outros o que gostaria que lhes fizessem. Essa máxima é do Cristo. E o dado aqui interessante é viver de acordo com a lei humana, né, para a gente não desrespeitar a lei. Se a legislação está atrasada em algum aspecto, que a gente lute enquanto sociedade para melhorar a própria legislação humana, né? Já o homem material, em relação a isso, deseja a vitória a qualquer preço, levando vantagem pessoal sempre que possível, sem se importar se está prejudicando os outros. Isso pode ser traduzido em exemplos mais comezinhos, né? Há legislação que regula o comércio, a venda, né? A compra e venda de produtos, de itens na internet ou no campo pessoal. Mas aquele lá que maqueia um produto que está estragado, fingindo que está melhor, né? Vai empurrar para frente, né? Seja um carro, seja um item menor de tecnologia, né? Ele está faltando aí com a ética nesse sentido, né? E, em última análise, até desrespeitando a própria legislação humana, que prevê relações baseadas na ética da compra e venda. Um outro item. O homem de bem resigna-se à vontade de Deus, confiando na justiça divina enquanto faz a sua parte. Resignado, confia e faz a sua parte. O homem material acredita que tudo depende dele próprio, cultivando assim o orgulho e o egoísmo. Sejam as conquistas, né? Achando que são deles próprios, dele próprio, né? Muito embora é óbvio que, baseado no esforço, no estudo, a pessoa que progride, né, tem o seu mérito em relação a isso, mas todas as nossas conquistas são antes, né, abençoadas, digamos assim, ou permitidas pelo olhar divino em relação a todos nós. Então, a espiritualidade nos pede que, para sermos um homem de bem, uma mulher de bem nesse sentido, que a gente elimine, né, o quanto antes a gente possa as características do orgulho, do sentir-se superior, e é do egoísmo, né, de querer tudo para si, ou achar que a toda a fonte de bondade exala de si mesmo e não do mais alto. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e transitórios, pois sabe que a vida serve para a evolução intelectual, moral e espiritual. Já, por sua vez, o homem material tem nos bens materiais e no sucesso profissional a sua motivação principal. Então vejamos aí a diferença, o que foi também alertada pelo Cristo, né? Que possamos viver respeitando a lei de César, mas vivendo para Deus, nesse sentido aqui filosófico, né? Colocar os bens espirituais muito acima dos bens materiais, né? As conquistas morais acima das conquistas físicas e materiais. São características. Uma outra: o homem de bem sabe que as vicissitudes e dores da vida são provas e expiações e as aceita. Né? Entende que doenças por que passamos, provações e privações, né, materiais por que passamos, né, têm assim a sua origem no mais alto e são para o nosso burilamento, né? São etapas que vamos vencendo a fim de irmos, né, nos ajustando, nos burilando, né, assim nos aperfeiçoando no caminho para a perfeição. Já o homem material, nesse quesito, revolta-se, não aceita as dificuldades, culpando a Deus e aos outros, a tudo, pelo seu sofrimento. Assim, pois, quando a gente é cometido de uma dificuldade de saúde, uma doença, né, temos essas duas posturas, a homem de bem, de estarmos resignados, entender que aquilo nos é ou nos será útil, né, de alguma maneira, e possamos entender e refletir sobre essa maneira. Ao invés da postura da revolta, que inclusive, do ponto de vista já da ciência moderna, dificulta muito mais o tratamento de saúde, né? Esse rancor acumulado, porque as coisas não dão certo pra gente chuta a pedrinha, acha que Deus colocou a pedrinha na nossa frente pra gente machucar o pé, né? E as coisas não são bem assim. O homem de bem faz o bem sem esperar recompensa,
paga o mal com o bem. O homem material espera recompensa pelo bem que pratica. Bom, isso é muito comum, não nos políticos todos, mas em alguns, digamos assim, né, que ao determinar algum bem em alguma comunidade, enche de selfies e repórteres, né, para identificar que ali foi feito alguma coisa positiva. É da natureza política, eventualmente, essas situações. Mas o homem de bem, de forma sincera, faz o bem sem que ninguém observe, né? Pode fazer, amar sem que ninguém perceba. Se o coletor de lixo passa na sua rua, que pudesse levar ali uma água gelada, que pudesse levar um lanchinho, né, de quando em quando, idem para um catador, uma catadora, né? Sem que para isso tenha que parar, tirar uma foto, postar no Facebook, para dizer, olha, eu estou fazendo bem aqui ou acolá. Não que a divulgação seja algo negativo nesse sentido, porque boa parte das ONGs que trabalham no bem nesse sentido, depende da própria divulgação, do latim vulgo, né, povo, né, divulgar para as pessoas, tornar público, né, publicar, né, para que possa ser reconhecido e assim dar movimento às suas campanhas, dar giro às suas campanhas, né? Mas de forma sincera e essencial, fazer o bem esperando recompensa não é um bem legítimo, né? Aí há um jogo de interesses, né? É um passo na evolução, mas um passo ainda atrasado em relação ao que se espera do nosso caminho para a perfeição. O homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Encontra alegria em auxiliar o próximo e ser caridoso. O homem material, por sua vez, tem nos bens materiais, no sucesso profissional, a sua motivação principal. Já comentamos isso nesse sentido, né? Atropelar a tudo e a todos, a legislação, o bem-estar dos outros, né? Para garantir para a gente mesmo, a nossa família, o melhor do bem-estar. Não. E a caridade pressupõe um olhar sincero para o outro, até mesmo se importando mais com o outro do que com a gente mesmo, na pureza dos Espíritos Santos que passaram pela Terra, as grandes biografias, todas elas viveram muito em função do outro, gerando bem-estar ao outro, né? Esquecendo-se muitas vezes do seu próprio cuidado pessoal, né? O homem de bem é bom, benevolente para com todos, sem distinção de raça ou crença, porque sabe que todos os seres humanos são filhos de Deus. O homem material procura amar e tratar bem aquele que age assim com ele. Então, se a pessoa pensa igual a mim, é da minha estirpe, é da minha laia, é do meu país, é do meu bairro, é da minha família, eu tenho um tratamento mais positivo, diferenciado. E os outros, não. O homem de bem não faz essa distinção. Não importa quem seja, do mais rico ao mais pobre, né? De qual raça sua genética tenha sido oriunda, não? Olha a todos com o mesmo carinho, né? Seja da sua família consanguínea ou não, porque entende que o homem de bem entende que a sua família é espiritual, são todos os seres da criação, não só os seres humanos, inclui-se aí também os animais, as plantas e toda a forma de vida que merece o nosso zelo, o nosso amparo, o nosso olhar de afeto. O homem de bem respeita as pessoas que têm ideias diferentes das suas, na mesma linha. O homem material não tolera pensamentos diferentes dos seus, lançando ironias e dúvidas a respeito das crenças alheias. Se você tem a sua religião e vai sendo ali, tem esse humor ácido, julgando-se superior em relação aos demais que têm religiões diferentes da sua, você está atentando contra a própria religião, que em última análise todas elas pregam, né, um sentimento, né, de amor, de pureza, né, acima de todas as outras coisas ou intenções. O homem de bem perdoa seu próximo, não guardando ódio nem rancor. Aí um grande exercício que o Cristo já nos ensinou. O homem material diz que perdoa, mas dificilmente esquece a ofensa, alimenta mágoas e nutrindo sentimentos de vingança. É aquela famosa frase, né? Eu perdoei tal pessoa, mas não quero ver ela nem pintada de ouro na minha frente, não é? É um perdão ali negociado. A tal ponto a gente deturpou a questão do perdão, que a gente chama de perdão sincero, como se houvesse algum perdão que não fosse sincero. Isso que a gente acha que é perdão, que na verdade não passa de uma má tolerância, né? Ainda que a tolerância esteja na base da raiz do perdão. É um primeiro passo, tolerar, para depois esquecer as mágoas e não guardar nenhum tipo de rancor. Até porque o rancor adoece e no tempo ele nos envelhece antes do tempo, né? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Então reflete, né? Como diz São Agostinho na questão 919, de O Livro dos Espíritos, ele diz: fazei como eu fazia, ao me deitar, eu refletia sobre se fiz no dia mal a alguém,
ao próximo, mal a mim mesmo, ou mal à natureza, mal a Deus, né? Não é vergonha de identificar características negativas na gente, né? Isso não é nenhum motivo de vergonha, aliás, um motivo de aplauso pessoal, íntimo. Você reconhecer, puxa, eu tenho tal característica que é negativa, eu sou difícil nesse quesito, eu ainda tenho esses rompantes e vou trabalhando para melhorar. O homem material prefere deter-se nas imperfeições alheias do que observar e corrigir as suas. É a frase de Jesus, né? Porque a gente enxerga na trave, no olho alheio, né? Não enxerga no nosso próprio nesse sentido. O homem de bem não se envaidece com os seus predicados pessoais ou posses materiais, não se sente superior, pois sabe que são empréstimos divinos. O homem material orgulha-se do que possui materialmente, desejando sempre mais. Coloca seus bens a serviço de suas paixões, esquecendo-se de usá-los a serviço do bem comum. Ora, na campanha de combate à corrupção da Lava Jato no Brasil, ouvi um depoimento de um dos executivos presos que havia roubado alguns milhões. E a certa altura o juiz pergunta em que momento ele percebeu que estava errando, né? Porque ele disse na resposta dele que ele tinha uma meta que era de conseguir 1 milhão. Assim ele garantiria a educação dos filhos, as escolas particulares, boas faculdades. Mas chegando no 1 milhão, a tentação de querer sempre mais, né? Objetos materiais. Assim não percebeu o absurdo que acabou causando, né, mal a um país todo, em não ter limite, né, do quanto ele queria obter para si próprio. Isso espalhado pelo país, você vê pessoas, prefeituras desviando verbas da merenda escolar, né, verbas da saúde, da medicação, né? É um mal terrível que fazem. E não merece o nosso anátema no sentido de que nós nos sentimos superiores, não. Merece o nosso olhar de compaixão, porque irão sofrer muito as consequências que eles próprios se colocarão na medida que perceberem, né, o tamanho do estrago que fizeram a si próprios e a própria humanidade. Um deles diz assim, que tem vergonha dos filhos agora crescidos e o pai preso, né, e percebendo que tudo o que ele queria em termos de educação para os filhos, né, roubando esse dinheiro em função da corrupção, foi quase por água abaixo. E a grande lição está nele, de fato, estar arrependido, né? E aí os filhos podem perceber que ao longo do tempo isso pode ser corrigido, porque todos têm direito a corrigir seus erros. A reencarnação é o melhor dos meios, né, que nos faz viver novamente provas e que erramos, a fim de superá-las e conquistar aquela virtude que não tínhamos antes. O homem de bem sabe-se responsável por suas ações, palavras e pensamentos. Somos responsáveis por nossas ações, pensamentos que a gente acumula, os viciantes, os pensamentos da monoideia, né? Raivosos. Né? O homem material não percebeu ainda que, dotado de livre-arbítrio, é responsável e construtor do seu próprio destino. Bom, são ali esse paralelo entre as características do homem de bem, dada pelos Espíritos, e as características do homem material, que somos ainda todos nós nessa caminhada, né? A grande ideia, o grande objetivo, nosso destino final é eliminar as características materiais, né? São os vícios do orgulho, do egoísmo, né? Da sensação de superioridade, né? De achar que o mundo vive por causa da gente, que os outros dependem da gente para serem felizes, entendendo que a nossa caminhada nesse sentido é única, né? É solitária, embora a convivência com todos, né? Mas as nossas aquisições virtuosas são nossas, não podem ser transferidas. Não é porque meu pai e minha mãe têm suas virtudes e que eu herdo as virtudes. Não, eu herdo os bens materiais que eles podem nos deixar. Mas as virtudes devem ser conquistadas por cada um de nós, nessa incrível caminhada que é a jornada humana em direção a Deus, nosso Pai, a Deus, nossa Mãe, nosso Criador, nossa Criadora.